Olá, professor Wellington aqui mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre um periférico que é muito utilizado entre nós, tá? Nós sempre fazemos muita utilização dele no nosso dia a dia, tanto para escrever no computador, quanto no tablet, no celular, e em outros programas e outros dispositivos também, tá? Qual é esse periférico? É o teclado, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o teclado, que ele é muito importante na tecnologia para a gente poder utilizar ele no nosso dia a dia. Afinal, sem o teclado a gente não consegue escrever as coisas no computador ou no celular. Nós não conseguimos mandar mensagens para as pessoas, não é? Nem no celular e nem no computador. Então, por isso, o teclado ele é muito importante. Para começar, o que é um teclado? Bom, o teclado ele é uma das principais ferramentas que nós usamos para interagir e introduzir dados no computador. Como assim introduzir dados? Tudo aquilo que a gente quiser colocar, que a gente quiser escrever, fazer isso aparecer na tela do computador, seja um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp ou Facebook ou em outro programa, nós estamos introduzindo dados, nós estamos introduzindo letras, certo? Por isso, a importância do teclado para utilizar esses eletrônicos. A maioria dos teclados, eles têm 5 grupos de teclas, tá? O teclado ele é dividido em 5 grupos e eu vou mostrar aqui para vocês cada um desses grupos agora. Bom, aí tem 6 grupos teclas aí no nosso teclado e eu vou explicar um pouco mais para vocês agora. Esse grupo na cor verde nós chamamos de teclas de função, tá? Todo computador ou notebook tem essas teclas, que são aquelas teclas que estão escritas F1, F2, F3, F4, até o número F12, tá bom? Cada um desses Fs tem uma função diferente, tem uma função específica, tá bom? Isso vai depender também de cada marca de computador. Às vezes no computador a tecla F2 faz uma coisa e às vezes a tecla F2 faz outra coisa em outro computador, tá? Então cada marca dá uma função diferente no seu computador nessas teclas de funções. Por exemplo, em alguns computadores a tecla F5 é usada para poder carregar uma página ou até mesmo ligar ou desligar a internet do computador. As teclas dessa cor azul mais escura são as teclas especiais, tá? E a gente usa elas para fazer várias coisas bastante interessantes no computador, como por exemplo tirar um print, tá? Muita gente não sabe, mas o computador também tira um print, assim como o celular tira um print, tá? Que é uma foto da tela, né? Uma captura da tela que você estiver utilizando naquele momento. O grupo de teclas da cor azul mais escura são as teclas de controle, tá? Que a gente usa ela para controlar algumas ações no computador, em alguns programas ou em algumas páginas na internet. Temos as teclas de digitação, que são essas nas cores laranjas, tá? Que são as teclas comuns, aquelas que têm as letras, os símbolos, tem ali o botão Enter, o botão de apagar, nós temos os acentos e algumas outras teclas que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Da cor roxa temos as teclas de navegação, tá? Que são essas teclas que tem as setas para a gente navegar melhor em uma página ou, por exemplo, quando a gente estiver jogando ou fazendo alguma coisa que precisa usar as teclas do computador, essas são as teclas de navegação. Por último, a cor amarela temos o teclado numérico, que é a parte onde fica ali os números, não é? No computador, junto com os símbolos ali, que são os símbolos que a gente usa para fazer alguns cálculos na calculadora do computador. Então, o teclado numérico nada mais é que a tecla de número. Bom, uma coisa interessante é que todo teclado tem um nome, tá? O teclado de celular, o teclado do computador, do tablet,
todos eles se chamam teclado QWERTY. Por que QWERTY? Olha só, QWERTY se escreve dessa forma, ó. Se escreve com a letra Q, W-E-R-T-Y, e forma a palavra QWERTY. E se você olhar no teclado, tanto do celular quanto do computador, as teclas começam pela letra Q, certo? E depois vem a letra W, E, R, T e Y, que é exatamente a mesma coisa da palavra QWERTY. Então todo teclado, ele é um teclado QWERTY, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o teclado numérico. Ele serve para introduzir os dados numéricos de uma forma mais rápida, tá? As teclas numéricas, elas ficam agrupadas, ou seja, elas ficam juntas da mesma forma que ficam em uma calculadora, olha só. Pode ser na forma crescente, ou seja, do 1 até o 9, ou pode ser de uma forma decrescente, tá? Que seria aí do 9 até o 1, igual vocês estão vendo aí na imagem. E também ficam ali os símbolos, certo? Junto com os números. Temos o símbolo da barra, que seria a mesma coisa que o símbolo de divisão. Temos o asterisco, que é essa estrelinha, né, que muita gente fala, que é a mesma coisa que multiplicação. Nós temos o símbolo de mais e menos, e aí é subtração e soma. Agora a gente tem as teclas de navegação e as teclas especiais, tá? Essas teclas, elas servem para você navegar por alguns documentos ou em algum site e editar o texto, tá? De alguma forma diferente. Entre essas teclas, nós temos as mais conhecidas, que são Insert, Home, Page Up, Delete, End e Page Down, tá? Mais para frente eu vou falar cada uma delas serve. Depois nós temos as teclas de controle, tá bom? Que elas são utilizadas sozinhas ou na maior parte das vezes a gente usa elas com uma outra tecla para poder fazer alguma ação. Eu também vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? E elas são teclas de controle, tá? Que elas são usadas para fazer alguma ação diferente no computador. Agora falando um pouco mais sobre as teclas de função, ela é a primeira linha de teclas, tá? Elas sempre vão ficar na parte de cima do teclado, igual vocês estão vendo na imagem, tá? E elas são representadas pelo a letra F e um número em seguida, por exemplo, F1, F2, F3, e cada uma tem uma função específica, igual eu já tinha falado lá no comecinho. O F5, por exemplo, ele vai ativar ou desativar a internet. O F4 ele pode diminuir o brilho da tela. O F5 pode aumentar o brilho da tela. O F6 pode diminuir o som do computador. O F7 pode aumentar o som do computador. Mas igual eu falei no começo da aula, cada computador tem uma função diferente na letra F, tá? Então, mas sempre vai ter um desenho junto com a tecla F para você saber o que ele pode fazer. Por exemplo, se tiver um símbolo da caixinha de som saindo o som, significa que essa tecla F vai aumentar o som. Se tiver o símbolo da caixinha de som com o volume diminuindo, significa que esse botão, que é essa tecla F, vai diminuir o volume do computador. Então é só você olhar o símbolozinho que fica junto com o F que você vai saber para que serve essa tecla, tá? Agora temos aí a tecla do Windows, tá? Que é essa tecla aí tão famosa que a gente sempre usa nas aulas, que é a janela do Windows, né? Essa tecla ela serve para quê? Toda vez que você apertar essa tecla do Windows, igual vocês estão vendo aqui na setinha, vai abrir o menu. E o que tem nesse menu? Nesse menu a gente pode acessar várias coisas, olha só. Aqui no meu computador, quando eu aperto ele, tem ali a opção de eu ir direto para o Paint, por exemplo,
próprio Google, o WordPad. Quando quiser entrar no Word para fazer alguma atividade, é só pesquisar aqui na barra de pesquisa, na parte de baixo, onde tem essa lupinha, a gente pode pesquisar qualquer coisa que tenha no computador. E ali também do lado tem várias coisas para a gente acessar. Tem os documentos, imagens, músicas, painel de controle para a gente fazer alguma configuração no computador. E também tem a opção ali de desligar, reiniciar e outras coisas, outras funções também. A tecla do Windows ela é bem importante para a gente poder localizar, encontrar algumas coisas no computador. Agora, dando início aqui nas teclas de texto, nós temos o espaço, tá? Ela é a maior tecla do computador, tá? Do teclado. Sempre está na parte inferior, na parte de baixo, tá? E ela serve para a gente poder colocar um espaço entre uma palavra e outra em um texto, para que ele não fique todo grudado, certo? Então a gente utiliza bastante quando a gente vai escrever algumas coisas no Word, por exemplo, a gente precisa dar sempre o espaço. Agora tem a tecla Enter, tá? A tecla Enter, que é a mesma coisa que entrar, é uma tecla que a gente utiliza muito. Às vezes até quando nós ligamos o computador aparece lá escrito para a gente apertar o Enter, né? Que é para poder entrar. A tecla Enter ela também funciona como o botão do mouse, tá? Quando você quiser clicar em alguma coisa e o botão do mouse, por exemplo, não estiver funcionando, você leva a setinha onde você quer clicar e aperta o Enter, que ele também funciona como o botão do mouse, tá? Mas quando a gente está escrevendo algum texto, o Enter funciona para ir para a linha de baixo, tá? Estou escrevendo em uma linha e eu quero ir para a linha de baixo, é só eu apertar o Enter. E em vários outros programas também o Enter ele é usado. Mas geralmente quando você precisa usar o Enter, o programa te avisa, né? Ele fala, pressione o Enter. Aí você vai lá e aperta ele. Agora a tecla Backspace. E é a tecla de apagar, certo? Ela geralmente fica em cima da tecla Enter ou muito perto da tecla Enter, tá? E ela é usada para você apagar coisas que você escreve, tanto um texto ou como você escreve alguma coisa errada na internet, uma mensagem que você quer apagar pelo computador ou até mesmo pelo celular, você aperta lá onde está escrito Backspace, ou a tecla também pode ter esse símbolo do X ou até mesmo esse símbolo de seta para a esquerda, que ela tem a mesma função. Todas essas três são teclas de apagar, tá? Elas são as teclas do Backspace. Agora nós temos Shift e Caps Lock. Primeiro o Shift. A tecla Shift, que é essa seta para cima, às vezes está escrito Shift também na tecla, igual nesse exemplo, ou às vezes só tem o desenho da seta, tá? Ela é utilizada para você aumentar um caractere, ou seja, para aumentar uma letra quando você está escrevendo um texto. Por exemplo, quando você vai escrever seu nome, a primeira letra tem que ser maiúscula. Então você vai segurar o botão Shift e vai pressionar a letra na primeira letra do seu nome. E aí essa primeira letra vai ser maiúscula, tá? Nós também utilizamos o Shift para poder inserir alguns símbolos que a gente não consegue colocar ele no computador. Por exemplo, os símbolos que tem junto com as teclas de número. Para você conseguir colocar um símbolo, você tem que segurar o Shift e apertar o botão do símbolo que você quer colocar. Agora nós temos a tecla do Caps Lock. Caps Lock nada mais é que uma tecla que deixa todo o texto com letra maiúscula. Se você apertar o Caps Lock, tudo que você for escrever depois de apertar ele vai estar com letra maiúscula, tá? Para poder desativar é só apertar o Caps Lock de novo. Agora nós temos aí as teclas de controle, tá? Temos o Ctrl, o Alt e o Del. A tecla Ctrl, que é essa que está escrito as letras CTRL, significa controle, tá? Que é usado para controlar alguma ação no computador. Depois eu vou dar um exemplo melhor, tá? Temos a tecla Alt. A tecla Alt é utilizada para alternar
em alguma função, tá? Você sempre vai usar o Alt junto com alguma outra tecla para poder, por exemplo, mudar de página mais rápido, ou quando o computador pedir para você apertar o Alt. O detalhe é que se você apertar o Ctrl junto com o Alt e o Del, três juntos, e apertar o Enter, você vai bloquear a tela do seu computador. A tecla Del é a abreviação de Delete, tá? E algumas teclas vai estar escrito Delete, em outras só Del. Del significa deletar, entendeu? É a mesma coisa que você apagar. Por exemplo, se eu selecionar um texto e quiser apagar ele, eu posso apertar tanto o botão de apagar quanto o botão Del. Por último, tem a tecla ESC. ESC significa escape, tá? Que seria escapar, ou a mesma coisa que retornar. Por exemplo, se eu entrei numa página que eu não queria entrar na internet, se eu apertar o ESC, eu vou voltar para a página anterior, tá bom? Por isso que tem até aquele símbolo junto com a palavra ESC, que é um símbolo de retorno, né? Uma setinha fazendo a curva de volta. Agora tem aí as teclas Home, End, Page Up e Page Down. Mas para que cada uma delas serve? A tecla Home, Home significa lar, tá? Em português. Ou seja, é uma tecla que a gente usa para poder voltar ao início, por exemplo, de um texto. Por exemplo, eu estou lendo um texto e aí eu quero voltar lá para o comecinho da página. Se eu apertar a tecla Home, a gente vai lá para a primeira palavra do texto. É a mesma coisa a tecla End. End que significa fim. Ou seja, se eu quero ir para o fim de um texto, eu aperto a tecla End. Mais uma vez, se eu quero ir para o começo do texto, eu aperto a tecla Home. Se eu quero ir para o final, eu aperto a tecla End. E aí temos a tecla Page Up e a tecla Page Down. Page significa página, Up significa cima e Down significa baixo. Ou seja, Page Up é a parte de cima de uma página. Por exemplo, quando eu estou ali mexendo, por exemplo, lá numa rede social. Se eu estou numa rede social, eu estou em algum site, e aí eu vou descendo cada vez mais, indo lá para o final da página, só que eu quero voltar lá para o comecinho dela. Então eu vou apertar o botão Page Up. Ou se sem querer eu fui lá para o começo da página e quero voltar para o final dela, eu aperto o botão Page Down, que vai lá para o finalzinho da página, tá? Para finalizar, a gente vai ver aqui agora as teclas de controle que eu havia falado no começo da aula. A tecla Ctrl, nós sempre vamos usar ela com um outro botão, ou alguma outra tecla junto, certo? Por exemplo, quando a gente faz o Ctrl C e o Ctrl V. Mas o que é o Ctrl C? E o que é o Ctrl V? Se eu apertar a tecla Ctrl, segurar ela e apertar o C, eu consigo copiar um texto ou copiar uma imagem. Por exemplo, se eu achei uma imagem bem legal lá no Google para eu poder colocar no meu texto, eu posso clicar em cima da imagem e apertar Ctrl mais C. Segurar o botão Ctrl e apertar o botão C. E aí eu vou copiar essa imagem para poder colar ela lá no meu texto. E como que eu vou colar? Para colar é só você apertar Ctrl e a tecla V, a letra V. Ou seja, o Ctrl C vai copiar um texto ou uma imagem e o Ctrl V vai colar esse texto ou essa imagem em algum outro local que você queira colocar. Se eu apertar Ctrl mais a letra Z, eu consigo desfazer alguma coisa que eu fiz sem querer, por exemplo. Por exemplo, eu estou pintando algum desenho aqui no computador e eu acabei borrando esse desenho. E aí eu vou lá e aperto Ctrl e Z para eu poder voltar quando estava o desenho antes de eu ter errado. Por exemplo, também se eu escrever algum texto, alguma coisa errada, eu posso simplesmente apertar o Ctrl Z e aí vai desfazer tudo que eu fiz antes de errar, tá? Mas tem que tomar cuidado porque se você segurar o Ctrl Z, você pode acabar apagando tudo. E por último tem o Ctrl
X, se você apertar o botão Ctrl mais a letra X, você pode recortar um texto, pode recortar uma imagem de algum lugar. Você tira ela de lá e ela não volta mais, tá? Enfim, o Ctrl ele pode ser usado com vários outros botões, com várias outras teclas juntas, tá? Bom, nessa aula a gente viu aqui bastante sobre as teclas do computador, tá? E as funções delas. Claro que ainda tem muita tecla que a gente pode ver e aprender, mas nessa aula a gente começou a ver essas teclas que são as mais importantes. Para a aula de hoje não vai ter atividade, tá? Então vocês só assistam mesmo e não precisa fazer nenhuma atividade. Mas claro que quem quiser e quem puder pegar o computador e testar todas essas teclas que a gente aprendeu um pouquinho mais hoje, vai ser muito bom vocês testarem para aprender como cada uma delas funciona. Bom, essas foram as principais teclas que a gente tem no teclado, tá? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa é só voltar ao vídeo e assistir um pouquinho mais de novo. E vai ser bem fácil de entender para que cada uma dessas teclas funciona, certo? Então até a próxima aula. Abraço e fiquem bem.